Algo em Isaías está acontecendo bem diante dos seus olhos, e mesmo assim, muita gente atravessa a luta achando que vai desmoronar. Respira devagar e fica comigo. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir um gesto simples, como quem coloca uma semente na terra. Escreve nos comentários uma palavra só: eu permaneço. Não é para mim, é para o seu espírito ouvir a sua própria decisão, porque Isaías revela uma verdade que muda tudo. Você não será destruído pela luta, não porque a luta é fraca, mas porque existe uma promessa que é mais forte do que o que você sente agora. E eu preciso te dizer isso logo no começo. Com toda clareza, o que te cerca pode parecer grande, mas o que te sustenta é eterno. Tem um tipo de batalha que não vem apenas para cansar o corpo, ela vem para tentar apagar a sua esperança, para te fazer duvidar de Deus, para te fazer pensar que você já perdeu por dentro. E é aí que Isaías entra como uma luz acesa no meio da fumaça. Porque Isaías não fala com a linguagem do pânico, ele fala com a linguagem do céu. E o que ele revela é simples, mas profundo. Existe um limite invisível na sua luta. Um limite que não foi colocado pelo inimigo, foi colocado por Deus. Talvez você esteja vivendo dias em que o coração acorda pesado, dias em que você tenta ser forte, mas por dentro parece que algo está tremendo. Você olha para as coisas e pensa: será que eu aguento mais uma semana assim? Será que eu vou conseguir atravessar isso sem quebrar? E é nesse lugar exato que Isaías sussurra ao seu espírito: você vai atravessar. Não porque você é invencível, mas porque Deus é fiel. E agora eu quero abrir isso com você, sem pressa, como quem acende uma lamparina em um corredor escuro. Existe um trecho em Isaías que, quando você entende, muda a forma como você enxerga a luta, porque você percebe que nem tudo que parece destruição é destruição. Muitas vezes é travessia, e travessia não é o fim. Travessia é caminho. Isaías diz algo que parece pequeno, mas é gigantesco quando cai dentro da gente: não temas, porque eu sou contigo. Percebe? Ele não começa dizendo não haverá luta. Ele começa dizendo: eu sou contigo. Isso significa que a luta pode estar aí, mas Deus também está. E quando Deus está, a luta não tem a palavra final. Agora me escuta com carinho. O medo tenta te convencer de uma mentira muito antiga, a mentira de que você está sozinho, a mentira de que você foi deixado, a mentira de que Deus se afastou porque você falhou. Mas Isaías corta essa mentira como uma espada de luz. Deus não some quando você entra no vale. Deus se revela no vale. E aqui está a primeira chave que Isaías revela, e muita gente deixa passar. A presença de Deus não é um prêmio para dias perfeitos. A presença de Deus é sustento para dias difíceis. Você não está sendo sustentado porque fez tudo certo. Você está sendo sustentado porque Deus te ama e porque há uma aliança sobre a sua vida. E é por isso que você não será destruído. Agora, deixa eu te levar para uma imagem que Isaías coloca diante de nós, uma imagem que segura a mente no lugar certo. Ele diz: em essência, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. E quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, e a chama não arderá em ti. Percebe o detalhe que muda tudo? Ele não disse se você passar, ele disse quando você passar. Isso é o céu falando com certeza. Isso é Deus dizendo: eu já vi o caminho inteiro. E aqui o espírito começa a descansar, porque muita gente acha que a luta é um sinal de abandono. Mas Isaías revela que a luta pode ser um lugar de encontro. Águas, rios, fogo, 3 imagens. Águas falam de emoções, aquela sensação de estar se afogando por dentro, aquela ansiedade que cresce sem pedir licença, aquele nó na garganta que você não consegue explicar. Rios falam de circunstâncias, coisas que correm fora do seu controle, contas, conflitos, decisões, mudanças, perdas, como se a vida tivesse virado uma correnteza. E fogo fala de pressão, aquela fase em que tudo parece intenso.
como se você estivesse sendo provado, apertado, testado. E Deus, pela boca de Isaías, olha para tudo isso e diz: você vai passar por isso e não vai ser destruído. Sabe por quê? Porque existe diferença entre ser atingido e ser consumido. Existe diferença entre ser pressionado e ser destruído. A luta pode tocar você, mas ela não pode te possuir. E aqui entra a segunda chave, ainda mais profunda. O que te mantém de pé não é a sua força, é a mão de Deus sobre você. Isaías revela um Deus que segura o seu povo pela mão, um Deus que chama pelo nome, um Deus que não trata você como um número em uma multidão. E isso muda tudo, porque a luta tenta despersonalizar você, ela tenta te reduzir a um problema, ela tenta te definir pelo que deu errado, ela tenta te rotular pela dor. Mas Deus te chama pelo nome. E quando Deus te chama pelo nome, Ele está dizendo: você ainda é meu. Agora deixa eu te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. A luta não está acontecendo para te destruir. Ela está acontecendo e no meio dela, Deus está formando em você uma consciência que você não teria de outro jeito. Não é castigo. É processo. Não é rejeição. É refinamento. Mas eu sei. Eu sei que isso é difícil de aceitar quando dói. Então eu não quero que você force nada. Eu só quero que você abra um espaço por dentro para a palavra pousar. Porque existe um tipo de dor que confunde a mente. E quando a mente se confunde, o coração começa a dizer: Deus não está aqui. Só que Isaías não deixa você ficar preso nessa voz. Ele aponta para uma verdade simples: Deus está presente mesmo quando você não sente. E aqui eu quero te conduzir a uma pequena prática, bem simples, bem silenciosa. Coloca sua mão no peito, se puder, só por um instante. E respira. E diga em silêncio ou em voz baixa: Deus está comigo. De novo, com calma: Deus está comigo. Agora não diga como quem repete uma frase bonita. Diga como quem abre uma porta. Porque tem gente que está cercada de barulho por fora e de silêncio por dentro. E Deus quer preencher esse silêncio com presença, e isso já começa a mudar a luta. Agora, presta atenção nessa revelação que Isaías coloca no centro. Deus não apenas promete te tirar do fogo, Ele promete estar com você dentro dele. Isso significa que o lugar onde você pensou que seria o seu fim pode virar o lugar onde você vai descobrir que não estava sozinho. E é por isso que a luta não vai te destruir. Porque se Deus está com você, o que parece fim vira travessia. E ainda tem mais, né? Porque Isaías não para na sobrevivência. Ele não diz apenas: você não vai morrer. Ele revela um Deus que restaura, cura, reposiciona e devolve direção. E é nesse ponto que muita gente começa a entender o que estava escondido por trás dos dias difíceis. Então fica comigo aqui, porque daqui a pouco eu vou te mostrar como Isaías desmonta o medo na raiz e como você pode alinhar seus pensamentos, suas palavras e sua postura espiritual de um jeito que muda o ambiente ao seu redor. E antes de continuar, deixa eu te fazer um convite bem discreto, mas muito importante. Se alguma parte disso descreve você, se essa palavra está tocando um lugar real aí dentro, escreve nos comentários só isso: Deus está comigo. Só essa frase. Porque quando você escreve, você não está apenas comentando. Você está concordando com a verdade acima da confusão. E isso fortalece você e também alcança outras pessoas que estão lutando em silêncio. Agora, vamos mais fundo. Existe uma pergunta que a luta sempre faz. Ela não faz com palavras. Ela faz com sensação. A pergunta é: até quando? E o perigo dessa pergunta não é perguntar. O perigo é você começar a construir sua vida em cima da ansiedade do até quando. Porque quando o até quando domina, a alma perde o chão. A pessoa começa a viver em modo de sobrevivência, começa a esperar o pior, começa a se preparar para a queda. E Isaías vem e coloca o chão de volta. Ele mostra um Deus que diz: eu te sustento. E aqui está a terceira chave. A luta não define o tempo da sua vida. Deus define. Você pode estar em um período de pressão, mas isso não quer dizer que você entrou em um período de derrota.
Tem coisas que só amadurecem no escuro. Tem sementes que só acordam quando ninguém está vendo. E às vezes a luta é esse lugar onde Deus trabalha em você, enquanto o mundo acha que você está parado. Só que, para a mente humana, isso é desconfortável, porque a mente quer controle, quer previsibilidade, quer garantia. Mas Isaías ensina o coração a descansar no que não se vê. E é aqui que começa a transformação verdadeira, quando você troca a necessidade de controle pela confiança. E confiança não é emoção. Confiança é decisão. Então eu quero te guiar em uma declaração simples, bem firme. Repita comigo, com fé. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que Deus disse. De novo, mais devagar. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que Deus disse. Sente como isso reposiciona por dentro? Porque a luta grita sentimentos, mas a palavra governa destinos. E Isaías é um profeta que sempre volta para isso, o céu fala. E quando o céu fala, o caos perde autoridade. Há um momento em que a luta deixa de atacar só as coisas ao redor e começa a atacar quem você acredita que é. E se você não percebe isso, você tenta vencer do lado de fora, enquanto está sangrando do lado de dentro. Isaías enxergou esse lugar, e ele não escreve para te assustar. Ele escreve para te lembrar. Deus não está apenas te ajudando a sobreviver. Deus está protegendo a sua identidade. Porque a destruição verdadeira não começa quando você perde algo. Ela começa quando você esquece quem você é em Deus. Tem pessoas que continuam trabalhando, continuam sorrindo, continuam cumprindo obrigações, mas por dentro se sentem menores, como se a alma tivesse encolhido. E a luta gosta disso, porque quando você se vê pequeno, você começa a orar pequeno. Você começa a esperar pouco. Você começa a se conformar com migalhas. Mas Isaías interrompe esse processo. Ele traz uma frase que parece simples, mas é uma revelação viva. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Olha o que isso faz. Deus não diz primeiro, eu vou resolver tudo. Ele diz primeiro, você me pertence. Isso é aliança. Isso é pertencimento. Isso é paternidade espiritual. E aqui entra um segredo que muita gente só entende depois de muito tempo. A luta tenta te convencer de que você é órfão. Mas Deus te confirma como filho. E quando essa confirmação entra, a luta perde um tipo de força, porque o medo se alimenta da sensação de abandono. Mas a fé se alimenta da certeza de pertencimento. Agora deixa isso descer mais fundo. Se Deus te chama pelo nome, significa que Ele conhece a sua história inteira. Ele conhece suas quedas e suas tentativas. Ele conhece os dias em que você foi forte e os dias em que você só conseguiu continuar. E mesmo assim Ele te chama. Isso é cura. Porque tem gente que acha que a luta é a prova de que Deus se afastou. Mas Isaías revela o contrário. A luta é o lugar onde Deus te chama mais perto. E aqui, sem fazer alarde, eu quero que você perceba algo muito delicado. Talvez você esteja esperando Deus falar com você do jeito que você imaginou. Uma resposta rápida, uma solução imediata, uma mudança visível. Mas às vezes o primeiro milagre não é fora, é dentro. Deus começa restaurando a sua visão, a forma como você se enxerga, a forma como você se posiciona. Porque quando a identidade é restaurada, o caminho se abre. E Isaías é cheio dessa lógica do céu. Deus toca a raiz antes do fruto. Deus ajusta a fonte antes do fluxo. Então, se você está sentindo que a luta mexeu com a sua autoestima, com a sua coragem, com a sua paz, eu quero te conduzir em algo simples agora. Respira e diz, em silêncio ou em voz baixa, Deus me chama pelo nome. De novo, Deus me chama pelo nome. Agora completa, bem devagar, eu pertenço ao Senhor. Sente como isso muda o centro? Porque uma mente atacada se dispersa, mas uma mente alinhada se firma. E Isaías não está só te consolando, ele está te reposicionando. Tem uma imagem muito forte que aparece no espírito quando a gente lê Isaías com atenção. É como se Deus estivesse dizendo, eu seguro você pela mão direita. Mão direita fala de direção, fala de caminho, fala de decisões.
Isso significa que até as escolhas que hoje parecem confusas podem ser tratadas por Deus. Você não está andando sozinho, você está sendo conduzido. E aqui eu quero colocar um ponto de retenção no seu coração, sem pressão, só verdade. Se você continuar comigo aqui, você vai reconhecer um padrão espiritual. Porque algumas lutas parecem durar mais do que deveriam. E como Isaías revela o ponto exato onde o medo tenta virar morada. Porque quando você identifica esse ponto, você para de lutar no lugar errado. E é isso que muda a história. Mas antes, deixa eu fazer mais um engajamento bem natural, do jeito certo. Se você sente que essa luta tentou mexer com a sua identidade, se tentou te fazer acreditar que você não vale, que você não consegue, que você não é capaz, escreve nos comentários: eu pertenço ao Senhor. Só isso. Você não está se expondo, você está se alinhando. Agora vamos para o coração da batalha invisível. A luta, muitas vezes, não é sobre o problema em si, é sobre o significado que você dá ao problema, porque o mesmo vento que apaga uma vela fortalece uma chama. Então a pergunta não é apenas: o que está acontecendo comigo? A pergunta é: o que isso está tentando produzir dentro de mim? E Isaías revela que existe um tipo de pressão que tenta produzir duas coisas perigosas. A primeira é desânimo, aquela sensação de que não adianta mais, aquela vontade de desistir por dentro mesmo continuando por fora. A segunda é vergonha, aquela ideia silenciosa de que você não deveria estar passando por isso, que você é fraco, que Deus se cansou. E aqui eu preciso ser firme e manso ao mesmo tempo. Vergonha não vem de Deus. Vergonha é um ladrão de presença. Porque quando a vergonha entra, a pessoa para de buscar Deus com liberdade. Ela se esconde, ela se encolhe, ela se acusa. Só que Isaías, de novo, te puxa para fora desse esconderijo. Ele mostra um Deus que diz: não temas. E não temas não é uma cobrança. É um abraço com autoridade. É Deus dizendo: eu estou aqui. Eu continuo aqui. Agora, aqui vem uma virada que sustenta a retenção e entrega o que o título promete. A razão pela qual você não será destruído não é apenas porque Deus está perto. É porque Deus colocou algo em você que a luta não consegue destruir. E Isaías revela isso quando fala do servo do Senhor, quando fala de restauração, quando fala de renovo, quando fala de um povo que volta a levantar. Ele mostra um Deus que faz o cansado ter forças, que renova quem está no limite, que sustenta quem não tem mais energia para fingir. E isso não é poesia vazia, isso é promessa. Você pode estar cansado, mas você não está acabado. Você pode estar ferido, mas você não está derrotado. Você pode estar em guerra, mas você não está sem cobertura. E agora eu quero te ensinar uma prática simples para a sua mente não ser engolida pelo cenário. Quando o medo vier, você não conversa com ele por muito tempo. Você troca a voz. Você substitui a narrativa. Então repita comigo, com calma. Eu não sou o que a luta diz. Eu sou o que Deus diz. De novo, eu não sou o que a luta diz. Eu sou o que Deus diz. Agora uma declaração ainda mais firme. Eu não vou ser destruído. Eu vou atravessar. Mais uma vez, eu não vou ser destruído. Eu vou atravessar. Percebe? Isso é Isaías dentro da sua boca. É a palavra virando direção. E o próximo ponto é o fogo. Porque há um trecho que segura a alma como um escudo. Quando você passar pelo fogo, não se queimará. E é aqui que muitas pessoas precisam de cura. Porque tem gente que pensa: se eu estou no fogo, eu fiz algo errado. Se eu estou sendo pressionado, Deus me rejeitou. Se eu estou vivendo isso, eu mereço. Não. Às vezes o fogo não é punição, é purificação. Não para te humilhar, para te fortalecer. E eu não estou falando de um Deus que gosta de ver você sofrer. Eu estou falando de um Deus que transforma o lugar de pressão em lugar de maturidade. A luta quer te consumir, mas Deus usa o fogo para te lapidar. E Isaías deixa isso claro quando aponta para um Deus que restaura ruínas, que reconstrói, que faz florescer onde parecia seco. Então eu vou segurar sua atenção com a próxima entrega, porque ela muda o modo como você atravessa o dia de amanhã. Daqui a pouco,
Eu vou te mostrar como Isaías revela o que acontece quando Deus decide te levantar diante do que te afronta. E como você pode perceber sinais simples de que você está mais perto da virada do que imagina. Sem exagero, sem frase pronta, só direção. Então ouça com atenção, porque existe um ponto em Isaías que não é só consolo. É um aviso de esperança. É Deus dizendo, sem gritar, mas com autoridade: a luta tem limite e você tem cobertura. Tem um instante em que a pessoa percebe que está no fogo. Não é mais uma fase comum. É pressão, é intensidade. É como se tudo estivesse exigindo mais do que você tem. E é nesse lugar que o coração tenta concluir coisas perigosas. A mente diz: isso vai me quebrar. Eu não vou suportar. Eu vou perder quem eu sou. Mas Isaías aparece com uma promessa que não é emocional. É firme, é espiritual, é eterna. Quando você passar pelo fogo, você não será consumido. Percebe de novo a palavra passar? Deus não descreve a sua vida como um beco sem saída. Ele descreve como um caminho de travessia. E isso muda a respiração, porque o fogo pode existir, mas não tem permissão para te devorar. Agora, eu quero te mostrar uma coisa que Isaías ensina sem usar palavras complicadas. O fogo tem duas intenções possíveis. A intenção do inimigo é consumir. A intenção de Deus é purificar e fortalecer. O mesmo fogo que tenta te destruir, Deus usa para te firmar. E aqui está uma verdade que acalma e ao mesmo tempo desperta. Nem toda pressão é sinal de derrota. Às vezes, é sinal de crescimento. Porque quando algo está sendo formado, existe resistência. Quando algo está amadurecendo, existe estiramento. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Só que o seu coração não precisa chamar de fim. Você pode chamar de processo. E Isaías sustenta isso com uma frase que é como uma coluna no meio da tempestade: eu sou o Senhor teu Deus, e eu te tomo pela mão. Isso é muito íntimo. Não é um Deus distante dando ordens. É um pai segurando um filho. E por isso você não será destruído. Agora deixa eu tocar num ponto que muda o jogo e mantém você no caminho certo. Muita gente tenta atravessar o fogo discutindo com o fogo, tentando entender tudo, tentando explicar tudo, tentando controlar tudo, e quanto mais tenta, mais cansa. Mas Isaías mostra outro caminho. Você atravessa o fogo não com explicação, você atravessa com alinhamento. Alinhamento do pensamento, alinhamento da palavra, alinhamento da postura interior. Porque quando o coração se alinha, o ambiente começa a perder força. Então eu vou te conduzir agora em algo simples, bem prático, para você usar ainda hoje. Quando a ansiedade apertar, quando a pressão subir, quando a mente começar a criar cenários, você não precisa entrar na correnteza desses pensamentos. Você faz uma troca. Você diz, com calma e firmeza: eu estou passando. Eu não estou ficando. De novo, eu estou passando, eu não estou ficando. Agora diga mais fundo: esse fogo não me consome, Deus me sustenta. Outra vez: esse fogo não me consome, Deus me sustenta. Sente como isso muda a forma de caminhar, porque a luta quer te hipnotizar. Quer que você pense só nela, quer que você viva em função dela. Mas Isaías reposiciona seus olhos. Ele te lembra que Deus é maior do que o cenário. E agora entra uma revelação que parece pequena, mas prende a atenção de um jeito que cura. Isaías mostra que Deus não só impede a destruição, ele também impede a vergonha. Tem gente que sofre calado porque sente vergonha de estar lutando, vergonha de estar cansado, vergonha de ter medo, vergonha de não estar bem. Mas o Senhor não te chama para a vergonha, Ele te chama para perto. E Isaías deixa isso claro quando mostra que Deus fortalece o cansado e dá vigor ao que não tem forças. Isso é o céu dizendo: eu sei que você está no limite e eu não te condeno por isso. Eu te sustento. E agora eu quero fazer um engajamento bem sutil, bem no ritmo certo. Se você sente que está cansado por dentro, mas ainda assim está aqui, ouvindo, buscando, insistindo, escreve nos comentários: Deus me sustenta. Só isso. Porque às vezes,
O que você precisa não é de uma frase bonita. É de um lembrete simples repetido com fé, até virar raiz. E agora, eu vou te levar para a parte da virada. Porque Isaías não é só sobre atravessar, é sobre levantar. E a virada começa quando Deus muda a forma como você vê a si mesmo no meio do fogo. A luta diz, você não aguenta. Deus diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha o detalhe. Não é os que entendem tudo. Não é os que controlam tudo. É os que esperam no Senhor. Esperar aqui não é ficar parado. É permanecer com o coração preso em Deus e não preso no medo. É não abandonar a fé nos dias em que a emoção não acompanha. E quando você vive assim, Isaías diz que algo acontece. Você começa a renovar força. Renovar não é receber uma força que você nunca teve. É Deus reacendendo o que estava apagando. É como se o Senhor soprasse vida dentro do seu peito. E aí, você começa a perceber sinais. Sinais simples. Você volta a respirar melhor. Você volta a pensar com mais clareza. Você volta a sentir vontade de levantar. Você volta a lembrar do que Deus já fez antes. E é nesse ponto que eu quero segurar sua atenção com algo bem precioso. Porque muita gente acha que a virada vem como um barulho. Mas às vezes ela vem como uma paz que você não consegue explicar. A paz chega primeiro. E depois as coisas começam a se organizar. E Isaías ensina isso. Porque quando Deus entra, o caos ainda pode estar do lado de fora, mas não governa mais do lado de dentro. E agora eu quero te conduzir em uma declaração que sela essa virada, sem exagero, só verdade. Repita comigo com fé: eu espero no Senhor, e eu recebo renovo. De novo, eu espero no Senhor, e eu recebo renovo. Agora mais firme, minha força está voltando, minha mente está se alinhando, meu coração está sendo sustentado. Mais uma vez, minha força está voltando, minha mente está se alinhando, meu coração está sendo sustentado. E se você está sentindo algo aí dentro, fica comigo mais um pouco, porque no próximo trecho eu vou amarrar Isaías com a sua vida prática, com decisões, com caminhos, com portas, com direção, e vou te conduzir até um decreto final que traz aquela sensação de ciclo concluído, de paz real, de entrega verdadeira. Então fica aqui, porque Isaías não termina com você apenas resistindo. Ele termina com você voltando a enxergar caminho. E quando o caminho volta a aparecer, a luta perde a autoridade de te definir. Talvez a sua batalha hoje não seja só contra um problema. Talvez seja contra confusão. Confusão sobre o que fazer. Confusão sobre em quem confiar. Confusão sobre como seguir sem se ferir mais. E Isaías revela algo que é como uma mão firme no seu ombro. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de direção. E a direção de Deus começa de um jeito que muita gente não valoriza. Ela começa dentro. Antes de Deus abrir portas fora, Ele ajusta portas dentro. Portas de pensamento, portas de palavra, portas de postura. Porque a forma como você pensa determina como você caminha. E a forma como você caminha determina o que você sustenta. Então, se a luta tentou embaralhar sua mente, Isaías vem como um sopro de ordem. E aqui está a chave que sela o título do vídeo com clareza. Você não será destruído pela luta, porque Deus está restaurando o seu centro. E quando o centro é restaurado, o resto se organiza. Agora eu quero te mostrar uma imagem espiritual que Isaías carrega. Ele fala de gente que estava cansada e volta a correr. Ele fala de gente que estava fraca e volta a caminhar sem desfalecer. Isso é muito mais do que energia física. Isso é ânimo espiritual. É Deus devolvendo continuidade. Porque o plano do inimigo não é apenas te derrubar, é te interromper. Interromper sua fé, interromper sua constância, interromper seus passos. Mas Isaías revela, você vai continuar. E continuar às vezes é o maior milagre, porque tem dias em que a única vitória é não desistir. E Deus honra essa fidelidade silenciosa. Agora, eu quero que você perceba algo bem prático, bem real, para levar para o seu dia.
A luta tenta colocar você em duas prisões. A primeira prisão é o passado, te lembrando do que deu errado, do que você perdeu, do que você fez, do que fizeram com você. A segunda prisão é o futuro, te empurrando para a ansiedade, para a antecipação do pior, para o medo de repetir dor. E Isaías te chama para o lugar certo, o presente com Deus. Porque é no agora que Deus sustenta, é no agora que Deus fala, é no agora que Deus fortalece. Então, quando o pensamento correr, você faz uma âncora. Você diz, eu estou aqui, Deus está aqui. E isso basta para hoje. De novo, com calma. Eu estou aqui, Deus está aqui. E isso basta para hoje. Essa frase é simples, mas ela corta a ansiedade como uma luz acesa. E agora eu vou fazer um engajamento bem no ponto certo, sem repetir demais. Se você quer selar essa palavra, escreve nos comentários. Isso basta para hoje. Porque quando você sela o hoje, você impede o medo de roubar seu fôlego. Agora, deixa eu te conduzir para o fechamento como Isaías conduz. Isaías sempre volta para uma certeza. Deus não é apenas alguém que observa. Deus é alguém que age. E quando Deus age, não é com pressa humana, é com precisão divina. Você pode achar que está atrasado, mas Deus não trabalha com atraso. Deus trabalha com propósito. E isso é libertador, porque você para de se comparar, para de se condenar, para de tentar provar algo para o mundo e começa a descansar na mão que te conduz. E aqui eu quero te dar uma palavra que cura a alma cansada. A luta pode ter sido longa, mas ela não é eterna. O que é eterno é Deus. E se Deus está com você, o destino não é destruição. O destino é restauração. Agora, chegou o momento de selar com um decreto final, do jeito que Isaías inspira. Diga isso em silêncio ou em voz alta, com fé, no seu ritmo. Repita comigo, Senhor, eu renuncio ao medo que tenta me dominar. Eu renuncio à confusão que tenta me paralisar. Eu renuncio à vergonha que tenta me calar. Agora, eu recebo a tua presença comigo. Eu recebo o teu renovo sobre mim. Eu recebo a tua direção no meu caminho. E agora declara com firmeza e paz: eu não serei destruído pela luta. Eu vou atravessar. Eu vou permanecer. Eu vou amadurecer. E eu vou ver a tua fidelidade. Mais uma vez, só essa parte para selar. Eu não serei destruído pela luta. Eu vou atravessar. E eu vou ver a fidelidade de Deus. Respira e descansa por dentro, porque quando você entrega, Deus sustenta. Quando você confia, Deus guia. Quando você permanece, Deus cumpre. E agora, se essa mensagem falou com você, eu te faço um pedido simples. Curte este vídeo para que ele alcance mais pessoas que estão lutando em silêncio. Se inscreve no canal para caminhar comigo em mais mensagens como essa. E comenta aqui embaixo o decreto principal de hoje. Eu não serei destruído. Escreve isso. E deixa essa frase virar uma marca de fé no seu coração. Que a paz de Deus desça sobre você agora, como um manto leve, como um descanso profundo, como uma certeza silenciosa. Você não está sozinho. Você não foi abandonado. Você está sendo sustentado. E agora, está tudo entregue. Você pode descansar.